A solidão pesava enquanto ela encarava o silêncio de um lar recém-montado. Mas tudo muda quando aquele teste revela uma verdade que ela não pode ignorar. O abandono recente ainda ecoa em sua memória, mas agora ele reaparece, diante da barriga que ele não sabia existir. E naquele instante congelado no tempo, tudo o que foi deixado para trás volta com força devastadora. Se você ama histórias de amor intensas como essa, já deixa sua inscrição no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero muito saber. A chuva batia forte nas janelas do apartamento, pequeno, no bairro da Muca, em São Paulo. Juliana olhava para as caixas empilhadas na sala, ainda sem forças para desembrulhar os poucos móveis que havia conseguido comprar. Seus dedos tremiam ao segurar o teste de gravidez positivo, aquele pedaço de plástico que mudaria sua vida para sempre. 3 meses. 3 meses desde que Rafael tinha saído pela porta daquele mesmo apartamento, dizendo palavras que ainda ecoavam em sua mente como vidro se quebrando no chão. Filho é âncora, Juliana. Eu não posso parar agora. Minha carreira está decolando. Ela sentiu o estômago revirar. Não sabia se era o enjoo da gravidez ou a lembrança daquelas palavras frias, calculadas, ditas por um homem que ela acreditava conhecer. Rafael sempre foi objetivo, racional, focado, mas ela nunca imaginou que esse foco excluiria completamente a possibilidade de uma família, de um futuro ao lado dela. Juliana era enfermeira em um hospital público da Zona Leste. Conhecia a dor, o cansaço, a luta diária de quem trabalha dobrado para sobreviver. Mas também conhecia o amor, a empatia, o olhar de gratidão de uma mãe ao segurar o filho nos braços pela primeira vez. Ela sempre quis ser mãe. Sempre sonhou com aquele momento. Só não imaginava que seria sozinha. O telefone tocou. Era Lucas. Ju, conseguiu montar o berço? Posso passar aí depois do trabalho. Lucas era seu amigo desde a infância, desde os tempos da escola no bairro. Ele tinha se tornado advogado, mas nunca perdeu a simplicidade, a gentileza, a presença constante. Desde que soube da gravidez, Lucas estava ali. Não perguntava muito, não julgava, apenas ajudava. Carregava peso, montava móveis, levava a dona Helena, sua mãe, nas consultas quando Juliana estava de plantão. Aceito sim. Obrigada, Lu. Ela desligou o telefone e olhou para o próprio reflexo no espelho embaçado do banheiro. O rosto estava cansado, os olhos inchados de tanto chorar escondido. Mas havia algo novo ali, uma força que ela não conhecia, uma determinação que nascia de dentro, como se o bebê dentro dela já lhe desse coragem para seguir em frente. Juliana secou o rosto e foi até a cozinha. Dona Helena estava preparando um caldo de feijão, aquele cheiro familiar que sempre acalmava qualquer tempestade. Mãe, preciso te contar uma coisa. Dona Helena virou-se devagar, enxugando as mãos no avental florido. Ela tinha aquele olhar de quem já sabia tudo antes mesmo de ouvir. Era uma mulher, forte de mãos calejadas e coração imenso. Tinha criado Juliana sozinha depois que o marido foi embora, quando a filha tinha apenas 5 anos. Sabia o que era ser mãe solo, sabia o peso, a luta, a dor. Você está grávida, não está? Juliana assentiu, as lágrimas voltando a descer. Dona Helena largou o avental e abraçou a filha com toda a força que tinha. Não disse nada. Não precisava. Aquele abraço já dizia tudo. Dizia que ela não estava sozinha, que nunca estaria. Ele sabe? Não. E não vai saber. Ele deixou bem claro que família atrapalha. Que filho, é peso. Eu não vou implorar pela presença de ninguém, mãe. Vou criar esse bebê com dignidade, com amor, do meu jeito. Dona Helena afastou-se um pouco, segurando o rosto da filha entre as mãos. Você é forte, minha filha. Mais forte do que imagina. Mas lembra que orgulho não enche barriga de nenê. Se ele é o pai, tem responsabilidade. Eu sei, mãe, mas não agora. Agora eu só quero me preparar. Quero montar o quartinho, comprar as roupinhas, fazer o pré-natal direitinho. O resto a gente vê depois. As semanas foram passando. Juliana trabalhava seus plantões no hospital, voltava cansada, mas sempre encontrava energia para arrumar o apartamento, lavar as roupinhas que as amigas do bairro iam doando,
montar aos poucos o enxoval. Lucas aparecia sempre, trazendo caixas de fraldas, ajudando a pintar a parede do quarto do bebê de um amarelo suave. Ele nunca falava sobre Rafael, nunca perguntava, mas Juliana sabia que ele sabia, e sentia algo diferente na forma como Lucas olhava para ela ultimamente, uma ternura misturada com algo que ela não conseguia nomear. Numa tarde de sábado, Dona Helena estava organizando os potinhos de papinha que tinha comprado na promoção do mercado. Juliana sentou-se à mesa da cozinha com a mão na barriga já arredondada. Mãe, você acha que eu estou fazendo a coisa certa? De não contar para ele? Dona Helena parou o que estava fazendo e sentou-se ao lado da filha. Filha, não existe certo ou errado nessa situação. Existe o que você aguenta carregar. Se você sente que precisa desse tempo para você, para se fortalecer, então está certo. Mas uma hora ou outra, a vida vai colocar vocês frente a frente, e aí você vai saber o que fazer. Juliana suspirou fundo. Sabia que a mãe tinha razão, mas, por enquanto, ela só queria viver um dia de cada vez. No hospital, as coisas seguiam a rotina de sempre. Plantões puxados, emergências, vidas sendo salvas e outras sendo despedidas. Juliana evitava passar perto da ala de obstetrícia, onde sabia que Rafael às vezes cobria plantões. Ele era médico, mas de outra área. Ela nunca entendia direito. Só sabia que ele era bom no que fazia, ambicioso, sempre correndo atrás do próximo título, da próxima especialização. Numa manhã de segunda-feira, Juliana recebeu um bilhete na recepção da enfermaria. Era da doutora Márcia, sua obstetra, pedindo que ela fosse até a clínica particular onde fazia o pré-natal para uma conversa urgente. O coração de Juliana disparou. Urgente nunca era bom sinal. Ela pegou o metrô ainda com o uniforme do hospital, desceu na estação Paraíso e caminhou apressada até a clínica, um prédio elegante de vidro espelhado, tão diferente do mundo onde ela vivia. A recepcionista a atendeu com um sorriso mecânico. Juliana Almeida? Sim, sou eu. A doutora Márcia pediu para avisá-la que teve uma emergência familiar e não poderá atendê-la hoje. Mas não se preocupe, conseguimos encaixá-la com outro obstetra. O doutor já está te esperando na sala 3. Juliana sentiu um alívio misturado com ansiedade. Ela precisava daquele ultrassom. Já estava na 28ª semana e precisava saber se estava tudo bem com o bebê. Seguiu o corredor iluminado, passou pela porta de vidro fosco e entrou na sala escura, onde apenas a luz azulada do aparelho de ultrassom iluminava o ambiente. Boa tarde. Pode deitar na maca, por favor. Vou passar o gel e a gente já começa o exame. Juliana obedeceu, deitando-se na maca fria, levantando a blusa para expor a barriga. O médico estava de costas, ajustando o equipamento. Ela não conseguia ver o rosto dele direito, até que ele virou-se segurando o transdutor na mão. O tempo parou. Rafael. Juliana sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Seus olhos encontraram os dele, e naquele instante, tudo voltou. A dor, a raiva, a mágoa, mas também o amor que ela tentou tanto enterrar. Rafael ficou paralisado. O transdutor escorregou de sua mão e caiu no chão com um barulho seco. Juliana? Ele disse o nome dela como se estivesse vendo um fantasma. Os olhos dele desceram lentamente da face dela até a barriga exposta, arredondada, inegável. A respiração dele falhou. Você está grávida? Juliana sentou-se na maca, puxando a blusa para baixo com as mãos trêmulas. Seu orgulho gritava para ela sair dali correndo, mas suas pernas não obedeciam. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Rafael deu um passo à frente, ainda em choque. De quantos meses? 7, ela disse baixo, quase um sussurro. Rafael fez as contas rapidamente na cabeça. Seu rosto empalideceu. É meu? Juliana sentiu uma fúria subir pelo peito, queimando como fogo. Você tem a coragem de perguntar isso? Não, eu só... Juliana, por que você não me contou? Por que eu deveria? Você deixou bem claro que filho era âncora, que família atrapalhava seus planos. Achei que estava te fazendo um favor. A voz dela saiu cortante,
cheia de uma dor que não dava mais para esconder. Rafael passou a mão pelo cabelo, desesperado. Juliana, eu não sabia. Se eu soubesse, saberia o quê, Rafael? Teria ficado por pena? Por obrigação? Eu não quero nada disso. Não preciso de você. Mas é meu filho. É meu filho. Meu. Eu que estou carregando. Eu que estou criando. Você fez sua escolha. O silêncio que caiu entre eles era denso, pesado, carregado de tudo que nunca foi dito. Rafael tentou se aproximar, mas Juliana levantou-se da maca pegando a bolsa. Eu vou embora. Vou procurar outra clínica. Espera. Por favor, deixa eu fazer o exame. Você precisa saber se está tudo bem com o bebê. Juliana parou na porta. Ela sabia que ele tinha razão. O bebê vinha primeiro. Sempre viria primeiro. Ela respirou fundo e voltou para a maca, deitando-se novamente sem olhar para Rafael. Ele trabalhou em silêncio, com as mãos ainda tremendo levemente. Passou o gel gelado na barriga dela e começou a mover o transdutor. A imagem foi aparecendo na tela. E então, como uma sinfonia que rompe o silêncio, o som do coração do bebê preencheu a sala. Tum, 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 tum. Rafael parou de se mover. Seus olhos fixaram-se na tela, na imagem daquele ser pequeno, perfeito, real. Seu filho. A respiração dele ficou presa na garganta. Juliana olhava para a tela também, sentindo as lágrimas descerem pelo rosto. Porque ali, naquela sala fria e impessoal, algo maior do que qualquer mágoa ou orgulho estava presente. Uma vida. Uma vida que eles criaram juntos, mesmo sem querer, mesmo sem planejar. Está tudo bem com ele. Ele está crescendo perfeitamente. É um menino. Rafael disse baixo, quase sem voz. Juliana fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Um menino, ela sussurrou. E pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, ela se permitiu sonhar com o rosto dele. Com os olhos, o sorriso, as mãozinhas pequenas. Rafael terminou o exame em silêncio, limpou o gel da barriga dela com cuidado e afastou-se. Juliana levantou-se, ajeitou a roupa e pegou a bolsa novamente. Dessa vez ela olhou diretamente nos olhos dele. Obrigada pelo exame, mas eu não quero você na minha vida. Por obrigação, Rafael. Se você quiser fazer parte da vida dele, vai ter que provar que merece. E não é com dinheiro, é com presença. Ela saiu da sala sem olhar para trás, deixando Rafael sozinho com o som do coração do filho ainda ecoando nos ouvidos. Ele afundou na cadeira, colocando o rosto entre as mãos, e pela primeira vez em muito tempo, o homem que sempre teve controle sobre tudo, que sempre planejou cada passo, se viu completamente perdido. Estava gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história. E como você acha que ela irá acabar quando... Juliana chegou em casa, já era noite. As luzes do bairro piscavam fracas, e o barulho dos carros na avenida se misturava com o som distante de alguma música de rádio. Ela entrou no apartamento e encontrou Dona Helena na sala, costurando babadores à mão, usando aqueles retalhos de tecido que conseguia nas lojas do Brás. Filha, como foi o exame? Juliana deixou a bolsa cair no sofá e sentou-se ao lado da mãe, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. Como contar? Como explicar aquele reencontro absurdo, aquele momento surreal na sala de ultrassom? Mãe, você não vai acreditar. Dona Helena largou a costura e segurou a mão da filha. O que aconteceu? O bebê está bem? Está. Está tudo bem com ele. É um menino. Dona Helena sorriu, apertando a mão da filha com ternura. Um menino. Graças a Deus. Mas o que aconteceu? Você está pálida. Juliana respirou fundo e contou. Contou sobre a troca de médicos, sobre entrar naquela sala, sobre o momento em que Rafael virou-se e seus olhos se encontraram. Contou sobre o som do coração do bebê, sobre a expressão dele, sobre as palavras que trocaram. Dona Helena ouviu tudo em silêncio e, quando Juliana terminou, suspirou fundo. Então ele sabe. Agora sabe. E o que você vai fazer? Nada. Eu já disse a ele. Se quiser participar, vai ter que provar. Não aceito migalhas, mãe. Não aceito presença por culpa. Dona Helena balançou a cabeça, voltando a costurar. Você é orgulhosa igual ao seu pai.
Mas lembra, filha, orgulho não cria criança. Esse menino vai precisar de um pai. Vai ter um pai se o pai dele quiser ser pai. Não vou forçar nada. Naquela mesma noite, o telefone de Juliana tocou. Era um número que ela conhecia de cor, mesmo tendo apagado dos contatos. Rafael. Ela olhou para a tela iluminada, o coração apertado. Deixou tocar até cair na caixa postal. 5 minutos depois, tocou de novo. E de novo. E de novo. Na quarta ligação, Dona Helena olhou para a filha. Atende. Ouve o que ele tem a dizer. Não precisa prometer nada, mas ouve. Juliana pegou o telefone com a mão trêmula e atendeu. Alô, Juliana, obrigado por atender. Eu preciso conversar com você. Pessoalmente. Por favor. A voz dele estava diferente. Menos controlada, menos fria, quase vulnerável. Não tem nada para conversar, Rafael. Tem sim. Tem muita coisa. Eu sei que eu errei, sei que fui um idiota, mas deixa eu falar pelo menos uma vez. Juliana olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. Amanhã, 3 horas da tarde, na Praça da Muca. Não vou sair do bairro, eu vou estar lá. Ele desligou, e Juliana ficou olhando para o telefone como se fosse explodir a qualquer momento. O que ela tinha feito? Por que tinha concordado? No dia seguinte, Juliana acordou cedo, arrumou-se com calma, vestiu um vestido azul claro que escondia um pouco a barriga, mesmo sabendo que não adiantava mais esconder nada. Lucas passou lá de manhã para trazer um carrinho de bebê que tinha achado em um brechó. Achei por um preço bom. Tá novinho. A dona disse que o neto dela usou pouco. Obrigada, Lu. Você tem sido um anjo. Lucas sorriu, mas havia algo diferente no olhar dele. Algo que Juliana vinha notando nas últimas semanas, mas fingia não ver. Ju, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está bem? De verdade? Juliana sentou-se no sofá e Lucas sentou-se ao lado dela. Ela sabia que ele merecia honestidade. Ontem eu vi o Rafael. Lucas ficou tenso imediatamente. Como assim? Ele era um médico substituto. Fez meu ultrassom. Descobriu sobre o bebê. E o que ele disse? Que quer conversar. Vou encontrar com ele hoje. Lucas desviou o olhar, mexendo nervosamente nas mãos. E você quer isso? Não sei, Lu. Não sei o que eu quero. Só sei que ele é o pai e que talvez eu precise ouvir o que ele tem a dizer. Lucas assentiu, mas Juliana podia ver a tensão em seus ombros. Se você precisar de mim, é só ligar. Eu largo tudo e venho. Eu sei. Obrigada. Às 3 horas da tarde, Juliana estava sentada em um banco da praça, observando as crianças brincarem no parquinho, as mães conversando em rodinhas, o vendedor de picolé empurrando seu carrinho colorido. O sol estava forte, e ela protegia os olhos com a mão quando viu Rafael chegando. Ele estava diferente. Sem o jaleco branco, sem a postura rígida. Vestia uma camisa simples, jeans, tênis. Parecia mais humano, mais real. Ele aproximou-se devagar e sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Obrigado por ter vindo. Você tem 5 minutos. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela conhecia bem. Ele fazia isso quando estava nervoso. Eu não dormi desde ontem. Fiquei a noite inteira pensando, repassando tudo na minha cabeça. E eu preciso que você saiba que eu sinto muito, por tudo que eu disse, por ter ido embora, por não ter percebido o que realmente importava. Juliana olhou para frente, sem encará-lo. Você disse que filho era âncora, que família atrapalhava. Não dá para apagar essas palavras, Rafael. Eu sei. E eu estava errado. Completamente errado. Eu estava tão focado na carreira, em provar que eu era bom o suficiente, em subir na vida que esqueci de viver. De verdade. Juliana virou-se para ele, os olhos brilhando. E agora? Agora você quer brincar de família porque descobriu que eu estou grávida? Porque sentiu pena? Porque a consciência pesou? Não. Não é pena. É real, Juliana. Quando eu vi aquela imagem na tela, quando eu ouvi o coração dele batendo, eu senti algo que nunca tinha sentido. Um medo enorme, mas também uma vontade absurda de proteger, de cuidar, de estar presente.
Palavras são fáceis, Rafael. Ações são difíceis. Eu sei. Por isso eu quero provar. Deixa eu participar. Do jeito que você quiser. No tempo que você precisar. Mas deixa eu conhecer meu filho. Juliana sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Parte dela queria acreditar. Queria dar a ele uma chance. Mas a parte ferida, orgulhosa, ainda gritava para ela se proteger. Eu não sei se consigo confiar em você de novo. Eu vou ganhar sua confiança. Mesmo que demore anos. Eu vou provar que mudei. Eles ficaram em silêncio, observando a praça, as crianças correndo, a vida acontecendo ao redor. E então Juliana sentiu uma pontada forte na barriga, seguida de um movimento. O bebê estava mexendo. Instintivamente ela levou a mão à barriga. Rafael percebeu. É ele. Juliana assentiu. E, sem pensar muito, sem se permitir analisar, ela pegou a mão de Rafael e colocou sobre sua barriga. Os olhos dele se arregalaram quando sentiu o movimento, uma pequena pressão contra a palma da mão. Um soluço escapou de sua garganta. Meu Deus! Ele está se mexendo. Está. Ele é forte. Chuta bastante. Rafael manteve a mão ali, completamente hipnotizado, como se estivesse tocando algo sagrado. E Juliana, vendo aquela emoção genuína no rosto dele, sentiu algo dentro dela ceder. Só um pouco. Só uma fresta. Você pode vir às consultas, se quiser, mas só se estiver falando sério. Não quero promessas vazias, eu estou falando sério. Mais sério do que já estive sobre qualquer coisa na minha vida. Então prove. Nos dias seguintes, Rafael começou a aparecer. Não de forma invasiva, mas constante. Ele ligava para saber como Juliana estava, mandava mensagens perguntando se ela precisava de alguma coisa, aparecia na porta do apartamento com livros sobre gestação, com frutas frescas do mercado, com uma cadeirinha de bebê para o carro. Dona Helena observava tudo com um misto de ceticismo e esperança. Ela via o esforço, mas também via a insegurança da filha, o medo de se machucar de novo. Ele está tentando, filha. Eu sei, mãe, mas tentar não é o bastante. Preciso ver consistência. E Lucas, ele continua aparecendo? Continua, mas está diferente, mais quieto. Acho que ele não gostou de saber que o Rafael voltou. Lucas tem sentimentos por você. Qualquer cego vê isso. Juliana suspirou. Ela sabia. Sempre soube, no fundo. Mas como lidar com isso agora, no meio de toda essa confusão? No final de semana, as amigas do bairro organizaram um chá de bebê surpresa para Juliana. Foi na casa da Dona Vera, a vizinha do andar de cima, que tinha um quintal pequeno, mas cheio de plantas. Elas decoraram com bandeirinhas azuis, fizeram bolo caseiro, trouxeram presentes simples, mas úteis. Fraldas, toalhinhas, sabonetinhos, roupinhas de segunda mão lavadas com carinho. Juliana chegou de tarde, trazida por Dona Helena, que tinha inventado uma desculpa qualquer. Quando entrou no quintal e viu toda aquela preparação, toda aquela gente que amava ela, desabou em lágrimas. Vocês são demais. Eu não mereço. Merece sim, Flor. Você merece tudo de bom, disse Dona Vera abraçando-a forte. A festa estava animada quando uma Mercedes preta estacionou na frente da casa. Rafael desceu, carregando uma caixa enorme, embrulhada com papel de presente caro. Ele tinha descoberto sobre o chá de bebê através de uma das enfermeiras do hospital e decidiu aparecer. O clima mudou instantaneamente. As mulheres ficaram tensas. Lucas, que estava ajudando a servir os salgadinhos, enrijeceu completamente. Rafael caminhou até o quintal carregando aquela caixa desproporcional. Boa tarde. Eu sei que não fui convidado, mas quando soube do chá de bebê, quis trazer um presente. Juliana olhou para aquela caixa enorme e sentiu um desconforto no peito. Ela sabia o que havia dentro. Alguma coisa cara, sofisticada, totalmente fora da realidade daquele quintal simples, daquelas pessoas humildes que tinham se juntado para celebrá-la. Rafael, você não precisava, mas eu quis. Abra, por favor. Constrangida, Juliana começou a desembrulhar. Dentro estava um carrinho de bebê importado, daqueles que custavam mais do que ela ganhava em 3 meses.
azul marinho com detalhes em couro, rodas antitração, conversível para 3 posições. As mulheres ao redor arregalaram os olhos. Lucas desviou o olhar. Dona Helena aproximou-se, olhando diretamente para Rafael. É um presente bonito, caro. Mas sabe o que minha filha precisa? Precisa de alguém que esteja aqui de verdade, que troque fralda às 3 da manhã, que acorde no meio da noite quando o bebê chorar. Que não suma quando a coisa ficar difícil. Dinheiro qualquer um dá. Presença, só quem ama. O silêncio que caiu foi pesado. Rafael sentiu o peso daquelas palavras como um soco no estômago. Ele olhou ao redor, para aquele quintal simples, para aquelas pessoas que mal o conheciam, mas que estavam ali, presentes, reais, oferecendo o que tinham de melhor. E entendeu. Entendeu que tinha errado de novo, que não era sobre o carrinho importado. Era sobre estar ali no meio daquelas pessoas, sendo parte daquela comunidade, daquela família improvisada que Juliana havia construído. A senhora tem razão, eu ainda estou aprendendo, mas eu prometo que vou aprender. E vou estar presente. De verdade. Ele deixou o carrinho ali e, constrangido, se despediu. Mas antes de sair, olhou para Juliana uma última vez. Desculpa, eu só queria fazer a coisa certa. Depois que ele saiu, Lucas aproximou-se de Juliana. Ele está tentando comprar o caminho de volta. Juliana olhou para o carrinho caro, completamente deslocado no meio dos presentes simples que havia recebido. Eu sei, mas ele vai aprender. Ou vai desistir. De qualquer forma, eu vou estar bem. Naquela noite, quando voltou para casa, Juliana encontrou uma mensagem de Rafael. Sinto muito pelo vexame de hoje. Eu ainda estou tentando entender como fazer parte desse mundo. Do seu mundo. Mas não vou desistir. Boa noite. Ela não respondeu. Apenas colocou o celular de lado e deitou-se, sentindo o bebê se mexer dentro dela, lembrando-a de que, independente de tudo, ela tinha que seguir em frente. Por ela. Por ele. Pelo futuro que estava construindo. Com ou sem Rafael. As semanas foram passando e a barriga de Juliana crescia cada dia mais. Ela estava na 35ª semana e o cansaço já era constante. As pernas inchavam, as costas doíam e dormir virou um desafio. Mas ela seguia firme, trabalhando seus plantões no hospital, mesmo quando as enfermeiras-chefes insistiam para ela tirar licença antes do tempo. Eu aguento mais um pouco. Preciso guardar a licença para o depois, para ficar com ele. Rafael começou a aparecer de forma diferente, menos grandiosa, mais presente. Ele ia às consultas, anotava tudo que o médico dizia, perguntava sobre cada detalhe. Começou a estudar sobre desenvolvimento infantil, sobre amamentação, sobre cuidados com o recém-nascido. E, surpreendentemente, começou a frequentar o apartamento da Muca, não como visitante, mas como alguém que queria realmente ajudar. Numa tarde de quinta-feira, Juliana chegou em casa e encontrou Rafael na sala, montando o berço que tinha ficado pela metade há semanas. Lucas estava ali também, os dois trabalhando em silêncio, um clima de tensão pairando no ar. Oi, não sabia que vocês dois estariam aqui. Rafael levantou-se, limpando as mãos na calça. Eu passei para trazer umas coisas e vi que o berço ainda estava desmontado. O Lucas chegou logo depois. Estamos terminando. Lucas não disse nada, apenas continuou apertando os parafusos com mais força do que o necessário. Juliana sentiu o desconforto no ar. Obrigada. Vou fazer um suco. Alguém quer? Eu aceito, disse Rafael. Lucas balançou a cabeça negativamente, focado no berço. Juliana foi para a cozinha e Rafael a seguiu, aproveitando para conversar longe de Lucas. Ele não gosta de mim. Você consegue culpá-lo? Lucas esteve aqui quando você não estava. Ele viu eu chorar, viu eu passar mal, viu eu montar esse apartamento sozinha. Eu sei. E eu sou grato a ele por isso. Mas eu sou o pai, Juliana. E eu quero estar aqui agora. Juliana serviu o suco e olhou diretamente para Rafael. Então esteja. Mas não espere que seja fácil. E não espere que eu esqueça o passado só porque você está sendo presente agora. Eu não espero. Só quero uma chance. Quando voltaram para a sala,
Lucas já tinha terminado o berço e estava guardando as ferramentas. Pronto, está firme, disse ele sem olhar para ninguém. Obrigada, Lu. Você é sempre tão atencioso. Lucas finalmente olhou para Juliana e havia algo quebrado naquele olhar. Eu só quero que você seja feliz, Ju. Só isso. Ele pegou a caixa de ferramentas e saiu, deixando um silêncio pesado para trás. Rafael percebeu. Ele te ama. Juliana sentou-se no sofá, cansada demais para negar. Eu sei, e você? Eu amo ele como amigo, como irmão. Mas meu coração ainda está confuso demais para qualquer coisa além disso. Rafael sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu estraguei tudo, não foi? Entre nós. Você fez escolhas, Rafael, e eu também fiz. Agora a gente precisa aprender a conviver com elas. Pelo nosso filho. Nosso filho. Ele repetiu, como se estivesse testando as palavras na boca. Soa estranho, mas bom. Assustadoramente bom. Você está com medo? Apavorado. Tenho medo de não ser bom o suficiente. De errar. De estragar de novo. Juliana olhou para ele, realmente olhou e viu algo que não tinha visto antes. Vulnerabilidade. Medo. Humanidade. Todo mundo tem medo. Eu também tenho. Mas o medo não pode paralisar a gente. A gente aprende fazendo, errando, tentando de novo. Você vai ser uma mãe incrível. Eu vou tentar. É tudo o que posso prometer. Naquela noite, depois que Rafael foi embora, Juliana recebeu a visita de Lucas. Ele estava diferente, mais sério, mais determinado. Ju, eu preciso falar uma coisa. E eu preciso falar agora, antes que eu perca a coragem. Juliana sentou-se ao lado dele, preocupada. O que foi, Lu? Ele respirou fundo, as mãos tremendo levemente. Eu te amo. Não como amigo, não como irmão. Eu te amo de um jeito que dói, de um jeito que me tira o sono. E eu sei que o momento é terrível. Eu sei que você está grávida, que está lidando com tudo isso, mas eu não aguento mais fingir. Juliana sentiu o coração apertar. Ela sempre soube, mas ouvir era diferente. Lucas, deixa eu terminar. Eu não estou pedindo nada. Não estou esperando que você corresponda. Só preciso que você saiba. Que você saiba que eu estou aqui não só por amizade. Estou aqui porque eu quero estar. Porque eu te escolho todos os dias. E eu escolheria esse bebê também, se você me deixasse. As lágrimas começaram a cair dos olhos de Juliana. Porque era tudo tão injusto. Lucas era perfeito, presente, carinhoso, real. Mas seu coração ainda estava preso a alguém que tinha escolhido ir embora. E mesmo que Rafael estivesse tentando voltar, mesmo que estivesse mudando, a ferida ainda estava fresca. Lucas, você é incrível. E eu não mereço você. Não fala assim. É verdade. Você merece alguém que te ame completamente, sem hesitação. E eu não consigo ser essa pessoa agora. Meu coração está bagunçado, confuso, machucado. Não seria justo com você. Lucas limpou as próprias lágrimas, tentando manter a compostura. Eu entendo, mas a oferta continua de pé. Se um dia você mudar de ideia, se um dia você se sentir pronta, eu vou estar aqui. Ele se levantou, beijou a testa de Juliana com ternura e saiu, deixando-a sozinha com seus pensamentos, com suas dúvidas, com o peso de escolhas que ainda precisava fazer. Na semana seguinte, Juliana começou a sentir contrações leves. O médico disse que era normal, que o corpo estava se preparando. Mas numa noite de domingo, as contrações ficaram mais fortes, mais frequentes. Dona Helena ligou para Rafael imediatamente. Doutor, acho que está na hora. As contrações estão vindo a cada 10 minutos. Rafael chegou em 15 minutos, desrespeitando todos os limites de velocidade da cidade. Ele encontrou Juliana respirando fundo, apoiada na mãe, com a bolsa da maternidade já pronta na porta. Vamos. Meu carro está embaixo. Eles desceram correndo, Dona Helena carregando a bolsa, Rafael segurando Juliana pela cintura. Mas quando entraram no carro e Rafael tentou ligar o motor, nada aconteceu. Ele tentou de novo. E de novo. Nada.
Não acredito. Não pode estar acontecendo isso agora. Juliana estava começando a entrar em pânico. As contrações estavam ficando mais fortes. Rafael, a gente precisa ir. Agora! Ele pegou o celular e ligou para o hospital, pedindo uma ambulância. Mas era domingo à noite, estava chovendo forte e o atendente disse que demoraria pelo menos 40 minutos. 40 minutos que eles não tinham. Foi quando Lucas apareceu, dirigindo sua Fiat Uno branca. Ele tinha vindo devolver um livro que havia emprestado e viu a confusão. O que está acontecendo? O bebê está vindo. E o carro do Rafael não pega. Entra no meu. Rápido. Eles transferiram Juliana para o carro de Lucas, Dona Helena entrou no banco de trás com a filha e Rafael foi na frente. Lucas dirigiu como nunca tinha dirigido, desviando de buracos, ultrapassando carros, fazendo o pequeno Uno voar pelas ruas molhadas de São Paulo. Aguenta firme, Ju. Estamos quase lá. Juliana apertava a mão da mãe com força, as contrações vindo cada vez mais rápidas. Rafael olhava para trás constantemente, monitorando, tentando manter a calma profissional, mas por dentro estava desesperado. Respira fundo. Inspira, solta. Inspira, solta. Quando chegaram ao hospital, uma equipe já estava esperando. Levaram Juliana direto para a sala de parto. Rafael tentou entrar junto, mas uma enfermeira barrou. Desculpe, só um acompanhante. Eu sou médico. E sou o pai. Mesmo assim, doutor. Regras do hospital. Rafael olhou para Dona Helena, que balançou a cabeça. Entra você. Ela vai precisar de você. Ele entrou na sala, vestiu o avental cirúrgico e foi direto para o lado de Juliana, segurando sua mão. Ela estava pálida, suando, com os olhos arregalados de medo. Eu estou aqui. Você consegue. Você é forte. O médico obstetra que assumiu. O caso começou a avaliar a situação. A dilatação estava completa. O bebê estava encaixado, mas havia algo errado. Os batimentos cardíacos do bebê estavam caindo. Precisamos fazer cesárea. Agora. Juliana entrou em pânico. Não. Eu quero parto normal. Eu planejei tudo. Juliana olha para mim. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. A saúde dele vem primeiro. A gente precisa fazer a cesárea. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela assentiu. A equipe se movimentou rapidamente, preparando tudo. Rafael não largou a mão dela nem por um segundo. Ele ficou ao lado da cabeça dela, conversando, acalmando, sendo o porto seguro que ela precisava naquele momento. A cirurgia começou. Juliana estava consciente, mas dopada pela anestesia da cintura para baixo. Rafael descrevia cada passo, cada movimento, tentando mantê-la calma. E então, depois de minutos que pareceram horas, eles ouviram um choro, forte, indignado, vivo. É um menino lindo. Parabéns. O médico levantou o bebê, pequeno, vermelho, perfeito. Rafael olhou para aquela criaturinha e sentiu algo se romper dentro dele. Todas as barreiras que tinha construído, todo o controle, toda a frieza, desmoronaram em um instante. Ele chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Juliana. Ele é perfeito. Nosso filho é perfeito. Juliana virou a cabeça tentando ver, e quando o médico trouxe o bebê para perto dela, colocando-o em seu peito, ela também desabou. Era ele, o filho que ela carregou sozinha por tantos meses, que ela protegeu, que ela amou antes mesmo de ver. E agora ele estava ali, real, respirando, vivendo. Oi, meu amor, sua mãe está aqui. Ela sussurrou, beijando a cabecinha do bebê. Rafael também beijou, a mão tremendo ao tocar a pele macia do filho. E naquele momento nada mais importava. Não importava o passado, as mágoas, os erros. Só importava aquele presente, aquele milagre que eles tinham criado juntos. Os primeiros dias com o bebê foram uma montanha-russa de emoções. Juliana recebeu alta do hospital 3 dias depois da cesárea, e voltar para casa foi ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Agora, ela tinha uma vida completamente dependente dela. Uma vida que chorava, que mamava, que precisava ser trocada, ninada, cuidada a cada momento. Dona Helena praticamente se mudou para o apartamento.
dormindo no sofá para estar perto da filha e do neto. Rafael aparecia todos os dias, geralmente de manhã cedo, antes de ir para o hospital, e voltava à noite depois do plantão. Ele trazia comida, fraldas, remédios e, surpreendentemente, ele também trocava fraldas, dava banho, ninava o bebê quando ele chorava. Juliana observava tudo aquilo com uma mistura de alívio e desconfiança. Porque era bom ter ajuda. Era bom não estar sozinha naquelas madrugadas intermináveis. Mas ela ainda tinha medo. Medo de que aquilo fosse temporário, de que Rafael cansasse, de que a novidade passasse e ele voltasse a ser o homem frio e distante de antes. Numa tarde de sábado, enquanto o bebê dormia no berço, Juliana e Rafael sentaram-se na varanda pequena do apartamento, tomando café. O silêncio entre eles era menos pesado agora, mais confortável. Ele é lindo, não é? É o bebê mais lindo do mundo. Juliana sorriu, cansada. Obrigado por me deixar participar. Eu sei que não foi fácil para você. Está sendo, ela admitiu. Mas você está provando que é sério. Dia após dia. Eu vou continuar provando. Pro resto da vida, se for preciso. Juliana olhou para ele. Realmente olhou. Por que você mudou, Rafael? O que aconteceu? Ele respirou fundo, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu acho que foi medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de falhar. Meu pai me abandonou quando eu era criança. Eu cresci vendo minha mãe se matar de trabalhar para me criar sozinha. E eu jurei que nunca seria como ele. Mas no processo de fugir daquela imagem, eu me tornei exatamente o que eu odiava. Um covarde. Juliana sentiu o peito apertar com aquela confissão. Rafael nunca tinha falado sobre o pai, sobre a infância. Sempre foi fechado, reservado. Você não é covarde. Covardes não voltam. Covardes não mudam. Eu quase fui. Quase fui embora de novo quando você me disse que não precisava de mim. Mas aí eu ouvi o coração dele batendo naquela sala e tudo mudou. Eu percebi que não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre ele. Sobre dar a ele o que eu nunca tive. Um pai presente. Rafael, você pode ter sido ausente no começo, mas você está aqui agora. E isso conta. Isso vale. Ele pegou a mão de Juliana e ela deixou. Pela primeira vez em meses, ela deixou que ele segurasse sua mão sem tensão, sem medo. Eu te amo, Juliana. Sempre amei. Eu só estava com medo demais para admitir. Medo de me comprometer, de falhar, de me decepcionar. Mas eu amo você, e eu amo nosso filho. E se você me der uma chance, uma verdadeira chance, eu vou passar o resto da vida provando isso. Juliana sentiu as lágrimas encherem os olhos, porque ela também amava. Mesmo com toda a dor, com toda a mágoa, ela nunca tinha parado de amar. E agora, vendo aquele homem vulnerável, verdadeiro, presente, ela sentiu que talvez, só talvez, eles pudessem reconstruir algo novo, algo mais forte. Eu também te amo. Mas o amor não é suficiente, Rafael. A gente precisa de confiança, de respeito, de presença constante. Não posso viver com medo de que você vá embora de novo. Eu não vou. Eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não vou embora. Naquele momento, o bebê começou a chorar. Juliana levantou-se para ir até ele, mas Rafael segurou seu braço gentilmente. Deixa eu ir. Você precisa descansar. Ele entrou no quarto e pegou o bebê no colo, ninando-o com cuidado. Juliana observou da porta, o coração aquecido por aquela cena. Rafael cantava baixinho uma música que ela não conhecia, balançando suavemente o filho. E o bebê, como se reconhecesse a voz do pai, foi se acalmando aos poucos, até adormecer completamente. Você é um natural. Rafael sorriu, ainda olhando para o filho. Quem diria, né? O cara que tinha medo de ser pai descobriu que ser pai é a melhor coisa do mundo. Nos meses seguintes, a dinâmica foi mudando. Rafael começou a diminuir suas horas no hospital para passar mais tempo com o filho. Ele trocava plantões, recusava procedimentos extras, priorizava as manhãs e as noites em casa. E Juliana, vendo aquele esforço genuíno, foi aos poucos abrindo o coração de novo. Lucas continuava presente, mas agora de uma forma diferente. Ele tinha começado a sair com uma
colega do escritório, uma moça simpática que trabalhava no departamento jurídico. Juliana ficou feliz por ele, porque Lucas merecia ser feliz, merecia alguém que o amasse completamente, sem reservas. Numa tarde de domingo, enquanto o bebê dormia, Rafael chamou Juliana para sentar na sala. Ele estava nervoso, mexendo nas mãos. Eu quero te mostrar uma coisa. Ele pegou o celular e mostrou a ela fotos de um apartamento. Um apartamento maior, com 3 quartos, numa área melhor, mas ainda na Muca, perto da casa de Dona Helena, perto do mundo deles. Eu dei entrada nele. Pensei que a gente podia morar junto, eu, você e o bebê, como uma família de verdade. Juliana olhou para as fotos, o coração disparado. Rafael, isso é muito rápido. Eu sei. Mas a gente pode ir devagar. Posso ficar no quarto de hóspedes. A gente pode construir isso no nosso tempo. Só quero estar perto. Quero acordar todos os dias com vocês. Quero ser parte da rotina, dos momentos bons e ruins. E se não der certo, então a gente tenta de novo. E de novo. Até dar certo. Porque desistir não é mais uma opção para mim. Juliana respirou fundo, olhando para o quarto onde o filho dormia. Ela pensou em tudo que tinha passado, em toda a dor, todo o medo, toda a solidão, mas também pensou em tudo que tinha ganhado: força, coragem, a certeza de que ela era capaz de qualquer coisa. E agora, com Rafael realmente presente, realmente mudado, ela sentia que talvez estivesse na hora de dar um passo à frente. Tudo bem, vamos tentar. Mas devagar. No nosso tempo. Rafael sorriu, os olhos brilhando de alegria e alívio. Devagar. No nosso tempo. Eu prometo. 6 meses depois, eles estavam instalados no apartamento novo. O bebê já rolava, já sorria, já interagia. Rafael tinha virado um pai babão, daqueles que tiram 1000 fotos por dia, que inventam músicas bobas, que acordam de madrugada só para ver o filho dormir. E Juliana, vendo aquela transformação, foi se permitindo amar de novo, devagar, com cautela, mas de forma real. Eles não eram um casal perfeito. Ainda brigavam, ainda tinham desentendimentos, mas agora eles conversavam, resolviam, seguiam juntos, porque tinham aprendido que o amor não era sobre perfeição, era sobre escolha. Escolher estar presente, escolher perdoar, escolher reconstruir. Numa noite, depois de colocar o bebê para dormir, Rafael encontrou Juliana na varanda, olhando para a cidade iluminada. No que você está pensando? Em como a vida é imprevisível. Há 1 ano atrás eu estava sozinha, grávida, achando que tinha perdido tudo, e agora olha a gente. Rafael abraçou-a por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Você é a mulher mais forte que eu conheço, e eu sou um idiota de sorte por ter uma segunda chance. Juliana virou-se para ele, os olhos brilhando. Não estraga de novo, hein? Não vou. Não posso. Perder você e ele seria perder tudo. Eles se beijaram e foi diferente. Não tinha mais aquela urgência, desesperada do início do relacionamento. Agora era mais profundo, mais verdadeiro, carregado de promessas e recomeços. Dentro do apartamento, o bebê começou a chorar. Eles se separaram, sorrindo. Deixa eu ir. Você foi da última vez, disse Rafael. Não. Vamos juntos. Eles entraram no quarto e juntos pegaram o filho. Juntos, ninaram, cantaram, acalmaram. E ali, naquela cena simples e cotidiana, estava a verdadeira felicidade. Não nos grandes gestos, não nas promessas grandiosas, mas na presença, no cuidado, no amor demonstrado a cada dia, a cada gesto, a cada escolha de ficar. Dona Helena, que tinha ido morar em um apartamento menor no mesmo prédio, visitava quase todos os dias. Ela via a filha feliz, o genro transformado, o neto amado, e sentia seu coração em paz. Porque nem sempre a história termina do jeito que planejamos. Às vezes, ela termina do jeito que precisamos. Lucas aparecia de vez em quando, sempre com a namorada, sempre sorridente. Ele e Rafael tinham feito as pazes, num almoço regado a cerveja e conversas sinceras. Lucas tinha admitido seus sentimentos por Juliana, e Rafael tinha agradecido por ele ter cuidado dela quando ele não estava lá.
E, surpreendentemente, eles tinham virado amigos. Não, próximos, mas respeitosos, unidos pelo amor que ambos tinham por Juliana e pelo bebê. Um ano depois do nascimento, eles fizeram uma festa no apartamento, simples, com as pessoas queridas, com comida caseira, com músicas tocando baixinho. O bebê dava seus primeiros passinhos cambaleante, caindo e levantando, sempre com aquele sorriso banguela que derretia qualquer coração. Rafael, segurando uma cerveja, olhava para aquela cena, para as amigas do bairro conversando na cozinha, para Lucas rindo de alguma piada com Dona Helena, para Juliana brincando com o filho no tapete da sala. E ele sentiu uma gratidão imensa por tudo, pelas segundas chances, pelos erros que o fizeram crescer, pela dor que o transformou. Porque ele tinha aprendido que ser pai não era sobre dar tudo, era sobre estar em tudo, nas risadas, nos choros, nas noites mal dormidas, nas conquistas pequenas de cada dia. Era sobre escolher a família todos os dias acima de qualquer outra coisa. Juliana aproximou-se dele, entregando-lhe o filho. Seu filho quer o papai. Rafael pegou o bebê no colo, beijando a bochecha gordinha. Meu filho, nosso filho. E naquele momento ele soube. Soube que tinha finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não nos títulos, não. No sucesso, não no dinheiro. Mas ali naquela sala cheia de gente simples, de amor verdadeiro, de histórias que se entrelaçavam. Ali, ele era completo. Juliana encostou-se nele, e os três ficaram ali, abraçados, uma pequena família que tinha nascido da dor, mas que tinha crescido no amor. E era imperfeita, era bagunçada, era real, mas era deles. E isso bastava. O bebê deu uma risadinha, aquele som que sempre fazia o coração de ambos derreter, e Rafael sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer um. Obrigado, por me dar essa chance, por me ensinar o que realmente importa. Juliana sorriu, os olhos marejados. Você mereceu, lutou por isso. E agora a gente está aqui, juntos. E juntos eles seguiram, não com promessas de perfeição, mas com a certeza de que, não importa o que viesse, eles enfrentariam lado a lado. Porque o amor verdadeiro não era sobre nunca errar, era sobre levantar depois da queda, era sobre escolher todos os dias ficar. E Rafael tinha finalmente aprendido a ficar. A festa continuou noite adentro, com risadas, histórias, planos para o futuro. E quando todos foram embora, quando o apartamento voltou ao silêncio, Rafael e Juliana deitaram-se no sofá, exaustos mas felizes. O bebê dormia no berço, o som suave da respiração dele enchendo o ambiente de paz. Juliana virou-se para Rafael. Você acha que ele vai se lembrar de tudo isso quando crescer? Talvez não dos detalhes, mas ele vai sentir. Vai sentir que foi amado, que foi desejado, que teve pais que lutaram por ele. E isso é o que importa. Ela concordou, fechando os olhos. E ali, naquela sala escura e silenciosa, eles adormeceram, cansados, felizes, completos, porque tinham aprendido que família não era sobre perfeição, era sobre presença, e eles tinham escolhido estar presentes, hoje, amanhã e sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Juliana e Rafael tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.